Dando continuidade agora então, capítulo 3, estamos no capítulo 3. Na apostila aí, vocês vão ver aí as divisões, tem duas divisões aí, né? Do 1 ao 12 e do 13 ao 18, né? Do 1 ao 12 vai falar o tropeço na palavra, muito interessante, eu achei fascinante, do 1 ao 12 aqui. O que Tiago vai falar aqui? Sobre aquilo que nós falamos lá atrás, sobre a língua, né? Ele volta a falar aqui, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quer dizer, aquele que quer ser mestre, conhecedor de tudo, o juízo vai ser maior, né? Porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Aqui ele vai falar, né, sobre o barco e tal. No capítulo 5 ele fala, no versículo 5 ele fala assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só que coisa pesada que Tiago fala aqui com relação à língua, com relação à palavra que nós falamos. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Porque Deus nos deu, né? Lembra lá para Noé que Deus falou? Deus já tinha submetido lá no Éden, depois Deus confirmou a aliança com Noé sobre os animais também. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Nossa, gente, sabe? Toda vez que eu leio essa palavra de Tiago, estremece, né? Eu dou uma tremida, porque é por aí mesmo. A gente vê assim, o ser humano, ele consegue usar a língua assim de uma forma tão como uma espada, assim, não para trazer coisas boas, mas para o mal. Com ela, presta atenção, irmãos. Com ela bendizemos a Deus, glória a Deus, a gente louva a Deus, adora a Deus, a gente canta, né, lá na igreja, lê salmos, e aí a gente é uma bênção, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhantes a Deus. Como que pode isso? Você usar a sua língua para louvar a Deus, adorar a Deus, salmodiar, e depois saiu do culto, às vezes no culto mesmo já está falando mal. Opa, mas nossa, esse ministro louvor aí não está com nada não. Esse louvor é muito ruim. Esse pastor, essa mensagem, você pode passar a mensagem que se apresenta no domingo. Então, com a mesma boca, o mesmo ser, a mesma pessoa que acabou de elogiar, de glorificar Deus, acaba amaldiçoando o Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Como ela bem dizemos que fala. Aqui, ó, 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, a bênção e maldição com relação a isso aqui, ó. Então, com a mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso. Porque as palavras, tem uma crença, né, que há poder em suas palavras. O poder que tem na palavra não é um poder mágico, não é um poder de sobrenatural, não. O poder que existe na nossa palavra, né, de bênção e maldição, é quando você abençoa alguém, você, né, como usa as palavras, a bênção apostólica, a bênção arônica, lá que tem no Antigo Testamento. Então, são bênçãos, são palavras, né, que você fala, que lançam bênçãos sobre as pessoas. Então, todo elogio que você faz para alguém, para os seus filhos, toda palavra abençoada que você fala, eu tenho costume, né, de quando eu vou no comércio, no lugar que eu vou, eu falo, né, quando eu acabo de pagar no caixa lá, eu falo, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada. Então, isso aí são bênçãos que você lança sobre a pessoa. E os elogios também, né?
Agora, a maldição que você lança é quando você lança uma palavra negativa para a pessoa. Do nada, né? Às vezes você não gosta da pessoa. Tem gente que não gosta. E você, além de não gostar, não vou com a cara daquela pessoa, né? Nossa, o meu santo não bate, né? Tem uma coisa estranha. Se o santo da pessoa for o Espírito Santo, se o seu santo não bate, então o seu santo não é Espírito Santo. Porque se o seu Espírito Santo for, né? Se o seu santo for o Espírito Santo da pessoa também for, não tem como não bater, né? Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Então, você não pode lançar maldição, seja para ela ouvir, se é pior ainda, por exemplo, uns pais, né, que amaldiçoam os filhos. Você não vai ser nada, você é fracassado, você só faz besteira, você não tem mais jeito. Não pode se usar essa palavra. Para nós, muitas vezes, ninguém vai ter jeito. Nosso filho não tem mais jeito, nossa esposa não tem mais jeito, o marido não tem mais jeito, ninguém tem mais jeito. Mas para Deus nada é impossível, gente. Porque há poder nas nossas palavras nesse sentido. Você orar, abençoar alguém, e há poder no joelho dobrado, há poder no jejum, na oração, você acordar de madrugada e clamar, né? Quantas vezes, né? Quantos livramentos, quantas bênçãos eu, a minha esposa e minha família já alcançamos por causa disso. Nós temos, por exemplo, o hábito de fazer, né? Já é o 2º ano, nós estamos fazendo o culto mensal da família. Todo último domingo, geralmente o último domingo do mês, a gente faz o culto da família. Via Meet, né, faz com nossa família que mora aqui em Curitiba, mora em São Paulo, mora em Taubaté, Jacareí, seja onde for. 3 horas da tarde a gente abre a câmera e a gente faz o culto, traz uma mensagem e tem os pedidos de oração que a gente faz, né, diariamente. E no final do ano a gente faz um culto de agradecimento, culto de ação de graça. A gente agradece por todas as bênçãos que nós recebemos, que não são poucas, muitas bênçãos que Deus tem dado. Então, através desse, nós usamos nossos lábios para lançar bênçãos sobre a nossa família. E Deus está honrando. Então, é muito interessante isso, né? E aqui fala, porventura, no versículo 11, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ó, que interessante, gente. Olha o alerta do Tiago. Ele está fazendo uma pergunta. Você consegue chegar a uma fonte e tomar água doce? E daqui a pouco, vou tomar água amarga? Não tem como. A mesma fonte, ou ela é abençoada, uma água doce, maravilhosa, ou ela vai sair uma água amarga, uma água envenenada. E não tem como corrigir. A fonte natural, ela não tem como. Se ela contaminou, já era. Pode fechar, isolar aquela fonte. Mesma coisa nós. Então temos que tomar cuidado com isso. Porque se a nossa boca lança bênção, não pode lançar maldição. Se a gente começar a lançar maldição, essa fonte nossa pode ser lacrada, pode ser cancelada, pode ser, bloqueada. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, que Deus pode fazer isso. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, eu achei muito sábio isso que Tiago falou. Eu falo, gente, essa epístola é fantástica. E aí ele fala a sabedoria que vem do alto, do versículo 13 ao 18, aí na apostila, né? Depois vocês leem aí. Mas aqui fala, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre-me pelo seu bom trato as suas obras e mansidão de sabedoria. Meu Deus do céu, esse Tiago é benção mesmo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em nosso coração, e não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha que interessante. Quer dizer, se nós somos sábios, se nós temos o fruto do Espírito, que Paulo fala lá em Gálatas, como que pode a gente ter inveja, ter sentimento faccioso, decepção de pessoa no nosso coração? Não tem como. Olha o contraste que ele fala, olha como ele nos adverte. Aqui no versículo 17, ele vai falar da sabedoria divina. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, olha que interessante, presta atenção, pura, depois
pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Gente, essa é a verdadeira religião, gente. Esse é o verdadeiro cristão. Então, se você juntar essa sabedoria que vem do alto com o fruto do Espírito, lá de Gálatas, esse alguns 0,1% dos cristãos que existiram em toda a história. Aquele cristão que você olha para ele e fala, meu Deus do céu, esse homem é um anjo, essa pessoa, essa mulher é um anjo. Não é de Deus, quer dizer, ela não é da terra, ela é de Deus, pura de Deus. Porque são pessoas que conseguem ter toda essa sabedoria, esse controle, domínio próprio e tudo que está lá em Gálatas, amor, tudo. Então é muito interessante esse contraste, né, esse link entre o que Paulo falou em Gálatas e o que Tiago fala aqui essa sabedoria que vem do alto. E no versículo 4, aí ele vai falar de uma coisa que eu acho muito interessante, né? Devemos resistir às paixões. Muito interessante isso aqui, eu gosto muito dessa passagem aqui. Do versículo 1 ao 10 e no versículo 11 a 17, ele vai falar da falibilidade dos projetos humanos. Muito interessante também, eu gosto muito dessa parte. Ó, para você ver. De onde vêm as guerras, versículo 1, e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreais, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, ou não recebeis, porque pedis mal para os guardados em vossos deleites. Olha que interessante. E a gente vê isso mesmo, né? Por que tem pessoa que pede, pessoa que busca e não consegue? Por que você quer, por exemplo, eu sempre falo isso, por que você quer receber uma promoção, receber um aumento de salário? Por quê? O emprego que você vai ganhar mais. Muita gente, não, eu quero porque eu quero viajar, porque eu quero poder levar meus filhos no shopping, eu quero poder fazer isso, quero poder fazer churrasco, quero poder um monte de coisa. Tudo bem, isso daí não é errado. Só que antes de tudo, você deveria querer poder contribuir para o reino de Deus, contribuir para a obra de Deus, pensando assim, com sinceridade do coração, né? Foi, puxa vida, se eu receber mais, eu vou poder dar mais oferta, mais dízimo, vou poder ajudar mais o reino, poder ajudar mais as pessoas. Isso que devia permear o nosso coração, conforme nós acabamos de ver, sabedoria que vem do alto, né? Dar bons frutos, cheio de misericórdia. Mas não, hoje a gente é compelido, né? O mundo nos leva a buscar mais sucesso, buscar riqueza, buscar tudo para nós sermos ricos, termos investimento, ter dinheiro no banco, dinheiro aplicado, tudo, para nós sermos bem-sucedidos, porque nós somos cabeça e não cauda. Que proveito tem sermos cabeça, né? Como diziam lá, não serve para nada você ser uma cabeça que não produz fruto, né? E aqui fala, ó, versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Ó, fala para os homens e para a mulher, não deixa nenhum de lado. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Olha que interessante. Então fala todas essas coisas que o mundo busca, toda essa riqueza, né? Aí vai falar da riqueza no capítulo 5 aqui. Todas as riquezas que nós somos hoje impelidos, somos impulsionados a buscar, sermos ricos, sermos bem-sucedidos, sermos milionários, influencers e tudo mais, é a amizade do mundo. Por quê? Porque se você usar todo esse recurso que você está buscando para o reino de Deus, é uma coisa. Mas se você busca só para se comparar ao mundo, só para ser mais um no mundo, então você é inimigo de Deus. Então eu falo, a epístola de Tiago é muito pesada. Ele não dá moleza, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ele senta a lenha mesmo, bate com dor mesmo. Por quê? Porque isso que é a palavra de Deus, gente. O mesmo Deus
que Ele nos dá graça, nos sustenta, dá toda essa bênção para nós, Ele cobra também. E usa de vez em quando assim, uns Tiago da vida para cobrar a gente. Tem que ficar esperto. Aqui fala, ó para você ver, essa passagem eu gosto muito, gente. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Olha que interessante. O que nós temos visto hoje? O que o Tiago está falando? Para nós nos sujeitar a Deus e resistir ao quê? Ao diabo. Para ele, o diabo, se você resistir, ele foge. Ele não tem por que ele ficar insistindo com você se você não der trela para ele. Mas agora, o que nós temos visto o crente fazer hoje? Às vezes nós fugimos do diabo e tentamos resistir à aparência do mal, conforme está lá em Tessalonicenses. Eu até marquei aqui, ó. Cadê? É Tessalonicenses mesmo. Que fala lá que nós devemos sujeitarmos a Deus. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:22. Fala lá. Fala para você fugir da aparência do mal. E fugir de toda aparência do mal. Se abster de toda aparência do mal. Então, o que nós temos que fazer? É resistir ao diabo e ele fugir de nós. E nós fugir da aparência do mal. Então, quando você vê o mal, vê uma tentação, vê uma provação, uma tentação sexual, aonde é a sua fraqueza? Por exemplo, você é viciado, ex-alcoólatra. Você está lá, encontrou com uns amigos, né? Vem aqui, vamos conversar, está lá cheio de bebida na mesa. Se você não tem controle próprio, você tem que fugir. Tem que fugir da aparência do mal. O mal está ali, o álcool está ali. Então você foge. E tem gente que não. Não, mas eu sou salvo, lavado de remida, senta ali, começa a sentir o cheiro do álcool, começa... Puxa, mas só um golinho só. Mas sabe que não existe, né? Todo ex-alcoólatra, ele é um alcoólatra adormecido. Se ele tomar o primeiro gole, já era. É isso que falo lá no Alcoólicos Anônimos. E droga, a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Fugir. E o diabo não temos que ter medo dele. Tem gente que tem medo do diabo, foge do diabo, não tem que resistir. Se o diabo vier com uma tentação, não. Em nome de Jesus. Como falar, né? Para trás de mim, Satanás. Então, isso que nós vamos fazer. É bem assim, interessante o que o Tiago fala aqui. No versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Olha que interessante. A nossa exaltação tem que vir de Deus. Ele que nos exalta, não o homem, né? Não tem como. O homem não vem exaltar. É só Deus que pode nos exaltar. E aí ele continua, né? No versículo 11. Não faleis mal uns dos outros. Ele volta a falar sobre isso, né? Que você não pode julgar ninguém, porque se você estiver julgando, você não é mais... você já é juiz, né? Você não está sendo observador da lei, mas sim juiz. Olha que interessante. Então, ele pega no pé aqui, ó. E no versículo 12, é muito interessante, ó. Há um só legislador, não tem mais de um. É um puxão de orelha muito grande, gente, que Tiago faz. Nós não somos legislador nem sobre a nossa própria vida. Né? Lá quando a gente vai tomar Santa Ceia, a palavra de Deus fala lá, examineis o homem. É só nesse momento que nós somos legislador. E nem é legislador, nós somos só para examinar. Temos que examinar e nem pode condenar. Fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Há um só legislador, um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ó, mais uma lenha no nosso lombo. Que Tiago não dá moleza, não. E do versículo 11 ao 17 vai falar aqui a falibilidade dos projetos humanos. Olha que interessante, ó.
Versículo 3. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, encontraremos e ganharemos, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então, todos os nossos projetos têm que ser submetidos a Deus. Quando eu falo sobre projeto de vida, eu sempre falo isso. Deus nos deu essa liberdade para nós projetarmos, fazermos, né, uns planos, planilhas, e seja o que for. Mas tem que ser submetido a Ele. Fala, Senhor, está aqui o meu plano, meu projeto. Nós temos fazer um projeto de vida já faz muitos anos. E todo ano a gente faz a lista lá. E faz a oração, né, e pede para Deus. Mas tudo lá só vai se cumprir se for da vontade de Deus. Senhor, faça o melhor para mim. Se não for, não dê certo. E sempre funciona. Aqui fala, no versículo 15, em lugar do que deveria dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Olha que interessante. Quer dizer, se Deus quiser e se nós tivermos vivo, isso não adianta nada. Você fazer um projeto e chega lá, daqui a pouco você está morto, você morre. Não adiantou nada do seu projeto, sua vontade, sua presunção, nada disso. Aquele, pois, que aqui, ó, no versículo 16 fala assim, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Então qualquer presunção que eu consiga, eu posso, tudo isso eu fiz, eu construí, eu que fiz, eu que ganhei, sem Deus não existe, vai ser comida de bicho, como aconteceu lá, né, com Herodes, vai ser comida de bicho. E no 17 aqui, ó, acho muito interessante, ó, não é só você fazer coisa boa, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você, não é só você praticar boas obras. Se você sabe fazer o bem e não faz, quer dizer, você sabe fazer e você fala, não quero fazer, não vou fazer, é pecado do mesmo jeito. Ah, mas eu não fiz nada errado. Muita gente fala isso, né? Mas eu não fiz nada errado. Não fez errado, mas não fez certo também. Se você deixar de fazer o certo também é pecado, né? Então não tem como você fugir. Não é só cometendo pecado, só fazendo coisa errada, adultério, assassinato, qualquer tipo de coisa contra a palavra de Deus que você está pecando. Se você deixar de fazer o bem também. Então você vê a responsabilidade que nós temos perante Deus. E no capítulo 5, né, para encerrar, ele vai tratar do versículo 1 ao 6, condenação dos ricos opressores. Do 7 ao 11, exortação à paciência. E do 12 ao 18, advertência contra os votos apressados. Olha que interessante. Então, do 1 ao 6, ele fala assim, olha, presta atenção, gente. Isso aqui é bom, né? Você vê quando você se sente lá que está sendo explorado pelo seu patrão, pode ficar tranquilo. Lá no Antigo Testamento, Deus já falava isso aí. A voz dos opressores, né, daqueles que exploram o trabalhador, está chegando até os meus ouvidos. E aqui no Novo Testamento continua. Ó. Aqui, ó, versículo 1. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Olha só, gente, é pesadíssimo. Então, entesourastes para os últimos dias, como, né, Jesus fala lá daquele homem, encheu-se, ele fala, agora eu estou tranquilo, a minha alma está salva, estou bem, porque eu tenho tudo que preciso. E o versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído. Oh, meu Deus do céu, está falando do Brasil aqui, ó. Clama. E os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só, então nós, que muitas vezes somos injustiçados por nossos patrões, pelos ricos, nós muitas vezes não conseguimos fazer justiça. Às vezes você entra na justiça, a justiça do trabalho até que acaba ajudando, né, trazendo ganho para o trabalhador, né,
Realmente, uma das poucas coisas que funciona no Brasil realmente é isso, a justiça do trabalho. Mas mesmo assim, mas nisso aí o trabalhador já foi injustiçado, às vezes a empresa faliu, o funcionário fica sem receber nada, mesmo entrando na justiça não recebe nada. Mas isso aqui, ó, fala aqui, ó, entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então Deus não vai deixar impune. Ah, mas como que vai ser pago? Não interessa como vai ser pago. Deus é justiça, não é nós que vamos fazer justiça. Um dia essas pessoas vão receber o que eles plantaram. Aqui está falando, ó. O dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Então é só ver lá aquela passagem que Jesus fala do Lázaro e do rico lá. Aquilo é verdadeiro. Esses ricos, né, eles se deixam dominar, como eu falei, o dinheiro é um ótimo servo. Você pode abençoar as pessoas, abençoar o reino de Deus, ser dizimista, ofertante. Mas se você não deixar ele ser seu mestre, ele controlar a sua vida, você vai perder a salvação. Vai igual o rico lá, vai no inferno igual o rico foi lá. Por isso que Jesus falou. Aqui no versículo 5, ó, deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste os vosso coração, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Olha só, é muito pesado, gente, é muito pesado o que Deus tem. A justiça de Deus é muito pesada, principalmente porque como nós lemos aqui atrás, lembra? Nós lemos o primeiro versículo, ó, no 2:5, ó. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus, que prometeu aos que o amam? Então, o pobre ele tem um lugar especial no reino de Deus. Quando, há muitos anos atrás, muitas décadas, existia um paradigma, né? Um rótulo, que o protestantismo, né, a igreja evangélica, era para os pobres, era só periferia, era só os pobres, porque os miseráveis que davam ouvido a essa religião, né, que prometia sucesso, tudo. Hoje a gente vê que não é verdade. Hoje tem muitos, né, tanto que a gente vê em muitos países, né, que são protestantes e que são ricos. Nada a ver uma coisa com outra, não é uma religião de pobres. O que é diferente é o seguinte, quando Jesus fala do pobre, o pobre de espírito, é aquele que está... Porque o pobre não tem nada que perder, então ele só tem que buscar Deus e ganhar a vida eterna. Então o resto vem como bênção de Deus sobre a vida dele. E o rico não. O rico, se ele nasceu rico, ele não quer saber de Deus. E muitos são pobres, se tornam emergente, se torna rico e depois esquece de Deus. Então, de qualquer forma, esqueceu de Deus, já não importa se é pobre, se é rico. Você perde a salvação, você não vai ter um lugar na morada com Jesus. E aqui no versículo 7 a 11, ele vai falar aqui, ó, exortação à paciência acerca do juramento na oração e da conversão dos pecadores, ó. Primeira parte que ele vai falar aqui, ó, exortação à paciência. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba chuva temporã. Sede também vós pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então ele exorta-nos a gente esperar com paciência a vinda do Senhor, porque tem uma passagem que fala sobre isso. Muitos vão falar, cadê aquele Senhor que você estava esperando, até agora não veio? Então, ele nos exorta a esperar com paciência. Um dia ele vem. Se ele não vier para nós, né, nas nuvens, nós vamos encontrar com ele quando nós dormirmos o sono da morte. Então, de qualquer forma, nós vamos encontrar com o Senhor, seja nos ares ou seja na morte. E o versículo 11 fala aqui, ó, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, o Tiago ele faz uma referência a Jó aqui, da paciência de Jó, coisa que nós devemos
tentar pôr em prática também. E do versículo 12 ao 18, ele vai falar aqui da advertência contra os votos apressados. E vai falar de uma parte aqui também, que é a unção com óleo, que eu gosto muito. Versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Então, nós temos que ser sinceros. Se uma palavra é sim, você falar sim, é porque você é sim mesmo, você vai fazer. Se falar não, é não. Então nós temos que ter essa posição e não fazer votos, né? Que fala, ó, não jureis. Tem muita gente que jura pelo céu e quebra o juramento. Então o judeu não tinha esse costume e a palavra de Deus nos orienta a não ter esse costume de fazer juramento. Eu juro pela alma da minha mãe. Não, é sim, é não. Se você falar sim, as pessoas têm que acreditar no sim que você faz, porque antigamente era assim. A palavra do cristão tinha muito valor. Hoje a turma já não acredita muito, né? Infelizmente. Mas tem que ser o sim, sim, não, não. E essa passagem que eu amo demais, ó. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Eu gosto muito dessa passagem, né, da unção com óleo. Nossa, eu tenho, assim, muito respeito pela unção com óleo. Uso muito a unção com óleo. A Quadrangular faz isso, né? Lá em Marcos também são os únicos versículos que falam sobre a unção com óleo. Lá em Marcos 6,13 também fala, que é para ungir, né, com óleo. Jesus orientando. E em Marcos 16,18 fala impor as mãos sobre os enfermos. Então tem essas duas orientações aqui, você ungir com óleo, impor as mãos e orar. Então eu creio assim que tem muito poder, porque a unção com óleo representa a unção do Espírito Santo. E aqui fala no 15, ó, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão os perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui fala do poder da oração, e confessai as nossas culpas. É muito importante a gente confessar nossas fraquezas, pedir oração, confessar tribulação, lutas que nós estamos passando, pedir apoio, né? Pedir ajuda, cobertura espiritual para alguém. É muito importante isso, porque essa orientação da palavra de Deus com relação aos cristãos. E aí ele cita o caso de Elias, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, que por nós... e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu, a chuva, e a terra produziu seu fruto. Então dá esse exemplo, se Elias fez isso, nós podemos fazer também, porque não tem muita diferença entre nós, né, e Elias, porque Deus ouve tanto os profetas do Antigo Testamento, né, como nós aqui do Novo Testamento. Então Deus não faz exceção de pessoas como nós não devemos fazer. E aí ele tem aqui uns versículos, né, que eu achei muito lindo, 19 e 20, que é a conversão dos pecadores. Muito interessante isso, gente. Irmão, se algum de vós, dentre vós, se tem desviado da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que fizer converter do seu erro, o seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui está citando 2 casos, né? Por exemplo, um irmão, uma pessoa que está salva, está na igreja e ela se afasta da igreja, se afasta do reino. É muito importante nós buscarmos essa vida, assim como o pastor fez lá, né? O pastor que foi atrás da ovelha, né? Deixou as 99 lá no aprisco, foi atrás de um que estava desviada. É muito importante, porque às vezes ela saiu da igreja por alguma fraqueza, algum desânimo, e você vai atrás dela, você consegue trazer ela de volta. Então, e às vezes, se você deixar para lá, não é problema meu, a salvação individual, não é bem assim que funciona, né? A salvação individual, mas a comunhão, a intercessão, o cuidado é de um para com os outros. Várias passagens do Novo Testamento vai falar sobre isso. Então, quando você faz isso, você vai salvar da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados.
E isso aqui serve também para quando você vai buscar um pecador que nunca aceitou Jesus. Você vai anunciar Jesus para ele também. Você vai salvar da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então qualquer um que há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por todo, né, os outros que não precisam de salvação, né, que já estão salvos. Amém? Então essa foi a encerramento do capítulo 5 de Tiago. E como eu falei para vocês, é muito significativo, é muito importante. Eu amo muito essa epístola e tenho certeza que vocês também vão aproveitar bastante, tá? Então vocês assistam o vídeo, leiam aí a apostila, né? Façam o exercício de fixação aí, a autoatividade, que vai servir de trabalho também, né? Faça uma redação sobre o tema A Fé Produz Obras. E é isso aí, irmãos. Deus abençoe. Fica na paz.